Me coloca mais perto. Vamos lá. Olá, voltando, estamos voltando aqui, estamos ao vivo. Olá, todo mundo pode ir chegando, que agora é ele, agora é o galinho. Todo mundo aqui, tô esperando o pessoal chegando. Boa tarde para quem já estava com a gente no Esquenta. Volte, estamos esperando vocês. Para quem não estava esperando somente o Zico chegar. Ele já está quase chegando aqui. Juarez, por favor, dá uma olhada aqui para mim. Zico, eu acho que ele já está entrando. Ele já está mandando, acho que uma solicitação. É isso? Alguém mandou uma solicitação? Vamos esperar. Está no ar, o pessoal está chegando. Zico está chegando aí. Que legal, né? Que legal a gente ter momentos bons para recordar de alguém, de algum ídolo. A vida é feita disso, gente, de grandes momentos. Então curta todos os momentos com as pessoas que vocês amam, com as pessoas que vocês gostam. E vamos lá, vamos começar na vibração do Arthur aí com o samba da Imperatriz Leopoldinense, que homenageou tão lindamente aí o Zico. Vamos estar esperando. Podem chegar, porque o galinho está chegando. Ele vai esperar um pouquinho vocês chegarem. Eu estou aqui esperando o Zico. Zico, faz mais um pra gente ver. Vamos lá. Já chegou, Zico, o dia é seu. Muita gente aqui esperando para ver você. Vamos estar vendo. Esperando você. Vamos lá. Aqui enquadrando. Essas coisas ao vivo acontecem. Aqui tá perfeito. Aqui tá com delay. Gente, bem-vindos. Estou super feliz de vocês todos estarem chegando aqui. De estar levando um pouquinho de felicidade para vocês nesse momento tenso que nosso país e o mundo inteiro está vivendo. Nada melhor do que ter uma boa história para contar no momento, para levar ânimo, para levar alegria, né? Zico tá chegando aí. Tô esperando, galinho, pode chamar. Obrigada, agradecer mais uma vez, Juarez Veloso, o @estúdiovs.live. Vamos lá. Todo mundo, cadê o Zico? Já conectamos aqui, ó. Já não estou aqui, ó. Ô, Zico, foi hoje, mais do que nunca é o seu dia, galinho. A gente está aqui num samba, nesse estúdio, esperando você. Zico, muito, muito obrigada. Oi, Maria, boa tarde já, né? Tudo de bom para você, um prazer grande estar aqui com vocês. Música é sempre bom ouvir, ainda mais uma que traz uma grande recordação para mim, né? Não sei se você teve a oportunidade de ver o Esquenta, tanta gente boa falando aí de você. Tá gravado aí para você ver depois. Luizão, Marcelo Marrom, o Arthur, intérprete da Imperatriz Leopoldinense, o Wagner de Assis, que é o diretor do filme Kardec, Nosso Lar, diversas novelas da Globo. E olha, a gente não teve tempo, porque vários artistas e pessoas que não são personalidades queriam te deixar esse abraço. E eu começo te perguntando uma coisa assim, eu tô mega emocionada aqui, vou tentar travar minha emoção, depois eu te conto as histórias, você faz parte da minha vida, do momento que eu nasci até a hora que eu casei, assim. Então, para mim, você já é uma pessoa íntima que eu tô conversando. Zico, eu queria saber como é ser tão amado por tanta gente, mesmo depois de fazer tanto tempo que você deixou os gramados. Bom, primeiro te dizer que eu gostaria muito de ter participado, ter visto, mas eu estava dando uma entrevista para o The Guardian, lá da Inglaterra, nesse mesmo horário, mas depois eu vejo com calma, e você citou eu aí te mando também. Pessoas que eu gosto muito, né, e que Luizão, por exemplo, foi meu vizinho aqui na Barra.
Ele contou essa história, e você sabe que ele tinha uma oferta melhor, de uma casa melhor, mas ele quis só porque era teu vizinho. É verdade. E já esteve lá com a gente no nosso canal e tal, o cara é espetacular. E, lógico, o pessoal lá da Imperatriz, poxa, foi um momento lindíssimo, maravilhoso, foi uma das maiores emoções que eu vivi na vida, porque não é a área do futebol, eu adoro samba, sempre participei de samba, e de repente ser homenageado ali na avenida foi um negócio assim inesquecível. Eu acho que todo esse carinho que as pessoas demonstram, né, eu acho que pela minha postura durante esses anos todos, como atleta, como profissional de futebol, né, o respeito às entidades, aos torcedores, principalmente adversários. Então, isso tudo te leva as pessoas te olharem de uma outra forma. E procurei sempre ser um grande profissional, de forma natural, passando os valores que eu aprendi com meus pais. E isso é fundamental. Não existe aqui uma imagem diferente. O que eu sou lá no campo, na televisão, eu sou aqui da mesma forma. Então as pessoas sabem o que é uma verdadeira realidade. E isso que é importante. Tu adquire credibilidade com isso, né? Com seus atos, com a sua postura. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ser no dia a dia. E eu sou o que sou, independente da posição que eu ocupo. Exatamente, eu estava comentando, eu comentei com todas as pessoas que participaram aqui do Esquenta, que você, quando a gente olha para você, Zico, eu, por exemplo, eu não vejo só um atleta bem-sucedido, um dos melhores jogadores do mundo. Não só na minha opinião, mas na de várias pessoas que me escreveram durante a semana inteira, quando a gente começou a anunciar que você ia estar comigo. A gente vê, além disso, a gente vê um grande ser humano e a gente também vê uma história. Você faz parte, todas as pessoas contaram histórias. O Wagner de Assis, por exemplo, ele disse que ele quase foi jogador profissional. E uma vez, ele jogava, acho que no... Ai, não lembro o time, desculpa, viu, Wagner? Não me recordo agora, mas você estava treinando no estádio. E ele foi bater um pênalti, ele estava meio prestando atenção ali e ele errou o pênalti. Você viu ele errar o pênalti. E quando ele saiu, ele estava meio chateado porque perderam o jogo, você chamou ele. E você falou para ele o que ele tinha que fazer, quantas vezes ele tinha que treinar. Você vê, hoje ele é um cineasta premiado, foi diretor do Kardec, Nosso Lar, várias novelas da Globo, e ele não esquece disso que você falou para ele. Ele falou que ele leva isso para a vida dele em todas as áreas. Então, essa importância que o jogador de futebol tinha, e que eu acho que não é nenhuma crítica, mas eu acho que vem perdendo, porque vocês eram uma referência. Porque o futebol sempre foi isso, foi inclusão social, foi grandes memórias, foram grandes lembranças. E eu queria te parabenizar, porque você não só dentro de campo, mas você sempre mostrou uma conduta que vale a pena a gente se espelhar. E vale a pena a gente contar para os nossos filhos. E quando eles falam que querem ser jogador de futebol, é atleta como você que a gente mostra para eles. Porque existe no futebol um funil, né? Então, são diversos degraus para você subir. E você tem que saber conseguir superar isso. Né? Não é simplesmente jogar futebol. O futebol, ele te dá muitas coisas boas que você aprende por ser um esporte coletivo. Então, é um futebol um esporte que todo mundo pode jogar, não tem preocupação de altura. Talvez só o obeso é que sinta mais dificuldade, mas o obeso vai sentir dificuldade para praticar todos os esportes. Eu acho que aí acaba sendo mais um motivo para ele não ser obeso. O obeso ele é ruim até para a própria saúde, do dia a dia. Exatamente. Né? Então, poxa, o cara pode ser alto, baixo, negro, branco, católico, muçulmano, todo mundo joga. E é um esporte coletivo que cada um tem que fazer o melhor para a equipe. Então tem regras, tem a disciplina, tem o respeito, o teu direito termina quando começa o do outro. Então isso tudo te dá muitas coisas.
E lógico que é um aprendizado muito grande. E às vezes tem situações que você acontece desde cedo no futebol, que acontece na sua vida, e que depois você leva para outras profissões, que às vezes não apareceu oportunidade, você leva para outras profissões. Eu tenho muitos garotos que jogaram de moleque com meus filhos, e que hoje, por exemplo, tem um que é médico, ortopedista, dos mais conceituados, Dr. Rodrigo, tem o Vitor Belfort, que é lutador de MMA, tem outro que vai para outra área, foi para o jornalismo, teve um que jogou no meu time que faleceu, ele está trabalhando na Globo quando faleceu naquele desastre lá do avião da Chapecoense. Nossa! Então, estava fazendo um belo trabalho. Tem outro que foi para advocacia. Então, são no futebol que jogou comigo, tem o Juan, por exemplo, jogava nesse time, que parou de jogar um pouco no Flamengo. Então, você tem diversas opções quando você é criança, quer jogar futebol, mas não deu, aquele aprendizado daqueles momentos serve para outras profissões, entendeu? Exatamente. Eu tenho um livro infantil que chama O Menino e o Anjo, que diz justamente isso. O menino, ele queria ser jogador de futebol, mas aí ele se apaixona pela literatura e ele vai para uma outra profissão. Mas, Zico, eu queria te perguntar, nesses anos todos, né, de você no esporte, porque você nunca saiu do futebol, você está sempre atuando, você está sempre na mídia. Como é se manter? Porque faz muito tempo que você parou. Quantos anos faz que você se aposentou dos gramados? Foi... no Flamengo eu terminei em 89, né? Minha despedida foi em 90, 6 de fevereiro de 90. Depois eu fui ministro de esporte, mas aí tive aquele período lá de 3 anos ainda jogando no Japão. Mas eu considero aquilo ali mais um aperfeiçoamento do futebol local. Foi mais uma ajuda. Então, eu não tinha nenhuma pretensão mais de objetivos que não fosse o ensinar ao japonês o que era o profissionalismo de futebol. Então, esses anos todos, né? Mas peguei os momentos de televisão, de videotape. Então, tem todos os jogos meus gravados, gols, que hoje o pai, não adianta que o pai pode chegar e dizer, pô, o Zico jogou isso, jogou aquilo. O garoto vai lá, ele vai no YouTube, ele vai lá conferir. Você pode aumentar, mas mentir não dá para mentir, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que isso tudo dá uma certa facilidade. Eu tenho escola de futebol, trabalho com criança, então ainda participo de eventos como o Jogo das Estrelas, quer dizer, a gente está sempre na mídia, o pessoal está sempre revendo, e aí acaba ficando mais fácil, né, das pessoas falarem de você, né? E é o que a gente estava falando também, falando bem, né, Zico? Isso é que é importante. Aqui não tem esse negócio de falem mal, mas falem de mim, não. Né? Não, tem que falar bem. Se não for para falar bem, eu nem precisa falar essa coisa de crítica construtiva, também não é muito comigo, não. Mas eu fui acostumado a isso, né? Quando não era aquela que você notava claramente que era uma perseguição, às vezes o cara tinha alguma coisa contra e alguma coisa diferente e tal. Por exemplo, eu peguei um jornalista no Japão que o cara era Liverpool doente. Então, como nós tínhamos, o Flamengo tinha ganho de 3-0 do Liverpool, ele cismou, ele só me criticava, ele só me dava porrada. Então, quer dizer, eu falei, mas que mal eu fiz a você, cara? Por que essa raiva? Por que isso tudo? Aquilo é um jogo de futebol, mas o cara não adianta. Ele disse que foi uma das maiores tristezas da vida dele e ele que não aceitava isso. Paciência, segue em frente. Então... Mas aí você costuma, quando eu vejo isso, e quando eu vejo até com os atletas de hoje, ou que jogaram um pouco tempo atrás, eu costumo olhar sempre o que cada um fez, o que aquele jornalista que está falando de você construiu
o que você construiu. Então, assim, é muito... Já tinha fake news, né? Isso já prova que já tinha fake news naquela época, né? Já, e Não é é? muito, muito, né? Já Pouco não, não era um muito. privilégio. E, Zico, você Eu passou não, por vários... eu sempre aceitei com muita tranquilidade as críticas, porque o maior crítico de mim era eu mesmo, entendeu? Era um cara que eu me pressionava demais. Eu queria sempre mais. Os caras, não, foi, não, não foi, podia fazer isso, podia ter feito aquilo. Tinha dois irmãos também muito críticos, né? Então, não deixava nada subir a cabeça. Então, isso não precisava ficar ouvindo as críticas de fora. Porque quando você chegava em casa, você já sabia o que ia acontecer, né? Já iam Já. ter um abecedário para você, olha. Mas sabe o que é isso? Você chegou num ponto muito importante. É a base. Tudo é uma questão de base. Você tem muita base familiar. A sua família sempre foi muito unida, a sua união com seus irmãos, a sua base familiar, o que você demonstra com a sua esposa até hoje, com os seus filhos. Então, é isso que faz você ter uma raiz tão forte até hoje, porque você teve uma base. Você já falou isso em várias entrevistas, porque acho que você não consegue mensurar o número de entrevistas que você já deu. Você já passou por vários momentos super importantes e emocionantes da sua vida, né? A despedida em todos os times que você jogou. Mas eu queria saber uma coisa que eu estava conversando aqui com as pessoas, o Marcelo Marrom e o Wagner de Assis, principalmente, ele não superou ainda, como eu ainda não superei, quando eu era muito criança, a sua saída do Flamengo para a Udinese, quando você foi para a Itália. Aquilo para a gente foi uma dor, a gente sentiu, a gente era pequeno, todos eram crianças, muito crianças, mas a gente sentiu uma dor aquilo. Como foi para você, mesmo sabendo que era o melhor para você naquele momento, que você precisava fazer essa transação, porque a vida, né, do jogador de futebol, ele tem, se a gente for ver dentro de uma outra profissão, vocês têm poucos anos, né, para fazer a sua vida, a sua carreira, construir uma base sólida para a família. Como foi para você também, naquele momento, sair do Flamengo? Porque se para a gente já estava sendo aquela dor, para você foi como? Olha, primeiro você citou aí o Marcelo Marrom. Uma das grandes homenagens que eu recebi no programa lá do Serginho foi dele. Ele improvisou uma música lá que eu me emocionei bastante, porque foi um cara que realmente, com uma inteligência fora do comum, e foi uma linda homenagem que ele fez, uma música. Eu não sei se hoje ele até lembra das palavras que ele transformou em música naquele dia. Então, ele não conseguiu lembrar, porque ele estava super emocionado, mas ele ficou de relembrar, gravar o vídeo, a gente vai postar e mandar para você. Porque ele falou que foi muito em cima de improviso. Foi improviso, totalmente improviso. E depois eu tive com ele num evento lá no Pará, e eu falava com ele, você sabe o que você disse daquele dia? Aí ele, você vai me desculpar, mas não. Eu falei, então tá bom. Vamos pegar um dia a gravação e a gente você consegue lembrar. Mas é isso, quando eu venho do coração, são coisas que realmente muito emocionantes. O que aconteceu, Mariana, naquela época, é que o pessoal esquece. Eu não tinha nenhum motivo para sair do Flamengo, não queria sair do Flamengo, não sei. A questão financeira não era problema, tá? Porque não era esses números que hoje existem no futebol. Eu acho que a quantia que o Flamengo recebia na época era seria muito mais importante para o Flamengo do que propriamente para mim. Então, o que aconteceu? Na época existia a chamada lei do passe, tá? Que você era preso ao clube. Então, se o clube dissesse não, é não e acabou. Tá? Você lutou muito contra isso depois, né? Isso, exatamente. Então, o que aconteceu? Eu, terminado aquele contrato, eu estava completando 10 anos de clube. E se eu renovasse, eu ia completar... normalmente os contratos eram de 2 anos, eu ia completar também 32 anos. Eu estava com 30 anos, quando acabou meu contrato, naquele período lá do Flamengo, em 83. Então, se eu renovo com o Flamengo por mais 2 anos,
eu completaria 10 anos de clube e 32 de idade. E era só nessa situação que a gente conseguiria o passe. Então, o presidente do Flamengo analisou, pô, se eu renovar com ele, daqui a 2 anos, ele vai estar livre e eu não vou receber nada. Então, ele fez tudo para que o Flamengo recebesse aquele dinheiro naquela época. E por mais que eu tivesse tentado patrocinador para conseguir... Você sabe que eu consegui um patrocinador que ia me pagar o que a Udinese me pagaria, só que em 24 meses durante a vigência do contrato. Então, eu não teria nenhum prejuízo financeiro. Não tinha por que sair do Flamengo. A gente tinha acabado de ser campeão brasileiro em 83. Então, o que aconteceu? Ele disse que esse patrocinador já estava incluído na proposta que ele tinha feito a mim. Então, nós vimos nitidamente que ele não tinha nenhuma intenção de renovar o meu... Não tinha uma boa vontade de te manter no clube naquele momento. De manter no clube para poder ter uma arrecadação que ele sabia que daqui a 2 anos ele não ia receber nada, porque eu ia estar livre. Então, foi um trabalho profissional. Eu não vejo isso também com muita maldade. Eu vejo isso um lado de querer beneficiar o clube, mas eu acho que existem casos e casos. Ali não era um contrato de qualquer um. Era um cara que estava servindo o clube durante 18 anos. O maior ídolo da nação rubro-negra. Tinha conquistado tudo, então... Eu acho que houve ali o desrespeito nesse sentido, de me tratar como o que a gente nunca quis ser, uma mercadoria. Eu fui, naquele momento, tratado como uma mercadoria. Olha, você vai pagar, vai levar e pronto, e acabou, e estamos entendidos. Então, ainda bem que a torcida do Flamengo entendeu isso, e o problema foi mais em cima do próprio presidente do que em cima de mim. E eu expliquei claramente. A única coisa que eu ia perder financeiramente é que, naquela época, na lei ainda existia, o jogador, quando era transferido, ele tinha direito a 15% da transação. O clube era obrigado a dar. Até isso eu tive que receber na justiça, porque ele não quis pagar. Olha isso. Que coisa, né? Mas olha, a males que vem para bem, porque você foi para Udine, você foi jogar na Udinese, e eu tive, você sabe porque você faz, eu falei com você na época da campanha que a gente faz para a Matrite, e quando eu cheguei na Itália, e a gente fala no teu nome, eu estava no meio dos terremotos, estava no meio dos escombros, ajudando as pessoas, as vítimas dos terremotos, e quando falava Brasil, eles falavam Zico e se animavam mesmo no meio daquela tragédia. Então, assim, você passou por um país, você deixou sua marca em Udinese e o povo da Itália também te ama. Então, assim, isso é muito legal também ter acontecido, né? Como foi sua experiência na Itália? Sem dúvida, sem dúvida. A gente consegue outra cultura. Eu gostaria de ter tido até melhores resultados com o clube, mas era um clube pequeno, era um clube que não tinha muitas aspirações. Eu, individualmente, até consegui mostrar aquilo que eles queriam, né? Mas no primeiro ano foi legal, no segundo ano eles desfizeram o time todo e sozinho ninguém consegue nada. E uma coisa importante também, que eles sempre agradecem, é que anos antes de eu ir para lá, para a Itália, eu tive presente num evento, quando teve os terremotos lá perto da cidade de Udine. Nós fomos fazer um jogo lá e eu fui. Então, toda a renda, benefício daquele pessoal. O estádio lotado e tal. Fomos vários jogadores brasileiros, né? A gente fez um time da seleção aqui de jogadores através do sindicato e fomos jogar lá. Então, eles são muito gratos por isso também. E era da região ali de Udine, daquela região ali de perto. Então, aquela região ela é meio castigada ali por esses efeitos, né? Fenômenos da natureza. Né? Muito, muito. Então, eu sempre muito bem recebido lá na Itália, acho que eles me adoram. Tem alguns 2 anos atrás eu tive lá e o pessoal todo, torcida toda, é um negócio assim fantástico e eu fico muito grato. Foram 2 anos, uma experiência grande. Meus filhos se alfabetizaram lá na Itália, na escola. Então,
foi um aprendizado muito grande, né? E da comida e do vinho nem se fala, então, né? Nem se fala, né? Mas é isso que eu ia te perguntar, porque a gente saindo do Brasil, assim, para ir para a Itália, eu falo isso porque eu tenho uma identificação muito grande lá e acaba indo bastante por conta dessas missões humanitárias que o Instituto faz lá. É, é muito fácil, né? Porque a Itália é acolhedora, a Itália é assim, maravilhosa e a culinária é divina, os vinhos são divinos. Agora, depois, você muda completamente. E sem contar que eles falam que o italiano é o brasileiro da Europa, né? É São verdade, super é. acolhedores. Mas aí você sai da Europa e aí vai para o outro lado e vai para o Japão. E aí a coisa já pega, né? Idioma, a comida. Como foi essa adaptação sua lá? A Itália até que é muito fácil, porque eu peguei muito rápido. Você sabe que eu estudei num livrozinho que eles chamam lá de italiano júnior, né? Para as crianças. E eu aprendi dessa maneira, lógico, algumas terminações e tal, algumas situações, porque eu tenho facilidade, porque a minha avó era italiana. Então, apesar de falar mais português, meu pai e tal, mas também para aprender italiano não foi difícil, não. Então, foi uma experiência fantástica. E aí, quando você vai para o Japão, é lógico que eu já tinha ido lá 2 vezes, já conhecia um pouco da cultura, mas é totalmente diferente, é outro mundo, é outra realidade. E eu, talvez, por ter sido sempre uma pessoa muito disciplinada, tenha tido maior facilidade para me adaptar lá, porque lá impera a disciplina. É uma cultura muito grande de disciplina, de respeito, né? E isso daí me facilitou bastante e de determinação, né? De trabalhar em equipe, né? É a história da formiguinha lá. Então, isso me fez cair nas graças dele muito rapidamente, porque eu me dediquei à parte deles, do desenvolvimento deles, do atleta japonês se tornar ídolo, se tornar referência, e não os estrangeiros que estavam indo lá, entendeu? Exatamente. Mas assim, quando você moraria definitivamente lá, você já está tão adaptado que você moraria lá? Ficaria? Moraria, sem problema, já bem adaptado. A gente vai chegando numa idade que você precisa, que é um pouco mais de tranquilidade e paz. Então, eu hoje me adaptaria muito mais aonde eu estou, lá em Kashima, do que se eu estivesse no meio do tumulto em Tóquio. Tá? Mas se tivesse um país que escolher para morar hoje, eu escolheria ou Itália ou Portugal. A Itália em primeiro lugar. É a minha meta. Minha meta daqui uns 2 anos está lá na Itália, se Deus quiser. Estão chegando algumas perguntas. Chegou uma da França, da Fátima, que é como o futebol pode estimular a educação pública? Você consegue ver esse link de inclusão do futebol com a nossa educação pública que está tão mal avaliada ultimamente? Claro, e eu fui educado na escola pública, né? Fiz toda a base na escola pública e pratiquei muito futebol lá também. Tenho até hoje contato com colegas da minha infância. Então, eu acho que é fundamental a prática esportiva. Não é só o futebol, não. Todos os esportes coletivos, eles são de fundamental importância numa escola pública. Por causa disso, por causa do tirado do eu para o nós. Entendeu? Isso você aprende desde cedo, que você tem que fazer tudo, dar o teu melhor para o time, para todos. É diferente de um atletismo, por exemplo, que você tem que... É individual. É individual, entendeu? Às vezes a natação, é lógico que tem os revezamentos e tal, mas você depende muito do teu lado individual. Não é diferente de um vôlei, de um basquete, de um futebol, né? de um handebol, que são esportes coletivos e que precisa todo mundo estar junto, unido, cada um dar o melhor, não deixar a vaidade de lado, quer dizer, deixar o eu de lado para colocar o nós. Então,
A educação pública ela precisa muito utilização dos esportes, ter, digamos, espaços para isso, que normalmente as escolas públicas você não tem nem espaço. Eu lembro que eu estudava no Rivadavia Correia, no ginasial, no último andar tinha um pedacinho de uma quadra e a gente jogava futebol ali, botando bola na parede e tal. Fazíamos a ginástica ali, da educação física, mas sem nenhuma infraestrutura para isso. E é a diferença dos Estados Unidos, onde todas as escolas públicas têm uma área fantástica de todas as modalidades esportivas para você praticar e, tendo bons resultados, você, inclusive, em algumas particulares, você consegue a bolsa participando da equipe da faculdade. Isso a gente é uma coisa que a gente teria que ter um outro papo, porque você é uma pessoa politizada, já participou de ministério, e eu sempre falo que o Ministério da Educação, é lógico que o da Saúde, a gente está vendo o porquê, é importante, mais o da Educação, se a gente não mexer para ter uma política pública de qualidade nessa área, dificilmente a gente vai mudar a todo o cenário que está acontecendo no Brasil e que entristece tanto a gente. Porque a gente vê agora, no que a gente está vivendo, que a gente precisa da colaboração, do bom senso das pessoas, como é difícil fazer colaborar. E isso é base, isso é educação. Não é verdade? Vou só te dar um exemplo. Quando eu estive lá na Secretaria de Esporte, lá em Brasília, não vou citar aqui nomes, mas teve um ministro que pedir para fazer uma parceria, de um ministério fazer uma parceria era muito ligado, né, com a Secretaria de Esporte. E aí eu falei para ele, estou rodando o Brasil inteiro e vendo os lugares que são mais necessitados. E tem, por exemplo, no Norte, talvez o local que precise mais. Então, eu queria a sua ajuda para poder pegar essa verba que vem para cá para ir para a gente construir quadras lá, ginásio, essas coisas. Aí ele falou, poxa, mas eu tenho o meu reduto todo nesse estádio. Eu falei, mas nesse estádio a gente já fez um levantamento, lá tem 6, 8. Ah, mas se eu não fizer nada lá, ninguém vota em mim. Eu falei, mano, você está ajudando o Brasil ou está ajudando você? Exatamente. Aí você não tem essa parceria. Esse é o problema. Você se desestimula, porque todo mundo pensa no eu e não no nós. Né? E eu não fui criado assim. Eu também não, né? Então, por isso que eu tenho até o Instituto Brilhante, que a gente faz missão humanitária em áreas que tiveram abalos ambientais e áreas de extrema pobreza. Porque a gente eu sempre falo isso, que quando a gente fala em responsabilidade social, as pessoas acham que está muito longe, mas a responsabilidade social começa na sua casa, quando você ensina o seu filho a dividir o lanche, a dividir o brinquedo, não é isso? E aí, quando você vê que a gente tem condições de fazer melhor, por isso que eu acredito cada vez mais na micropolítica, que é aquela feita por nós, que é feita por ONGs sérias, que é feita por institutos sérios, porque essa realmente está visando a melhoria, porque não adianta, eu sempre falo isso, a gente ter sucesso e viver numa sociedade que não é saudável, porque a gente não vai conseguir nem usufruir daquilo que a gente conseguiu. Eu tenho o meu projeto da Escola 510, escola de futebol, e os maiores problemas que eu tive foi justamente com questão de governo. E tenho até hoje. Por quê? Porque entra um, sai outro, não é da mesma política. Né? Eles não estão olhando não mantém a linha. A comunidade, não estão olhando bem que aquilo serve para as famílias, para os alunos e tal. Não, eles simplesmente, não votou em mim, parte. Ou então, vou na tua cara dura. Você fizer campanha para mim, eu abro, porque não é isso, eu não quero isso, eu não preciso disso. Eu não vou fazer campanha para ninguém, eu vou fazer campanha para quem eu quiser, quem eu achar que deve. Eu não vou fazer troca-troca, não é comigo, entendeu? Então, infelizmente, a gente tem situações que às vezes não vão para frente, por causa disso, desse interesse das pessoas do tomar lá da cá, né? Que infelizmente não só tem na política, como tem no futebol também, aquela coisa de a Exatamente. Federação ajuda o clube, se o clube votar nele para presidente da federação, não é por aí, pô, para com isso.
Exatamente. E a gente, mesmo como instituto, quantas pessoas chegam, a gente fica feliz que vai ajudar as campanhas, aí quer alguma moeda de troca e fala, não, aqui é não governamental, a gente não está envolvido também com política. Mas eu acredito em bons brasileiros, em boas pessoas como nós aqui, que sempre estamos tentando fazer alguma coisa para ajudar. E aí chegou mais uma pergunta para você. Você sente algum peso? Para você, já em algum momento já foi pesado ser ídolo de tantas pessoas, por tantos lugares do mundo? O único peso que eu sinto é o de agora, que está muito mais alto. Para você sempre foi leve, Zico? Eu acho que quando a pessoa é leve, isso não vira um peso, né? Quando você é leve, leva a sua vida assim leve, acaba indo você vivendo como você, não é um peso você ser correto quando você já é correto, né? Lógico, o importante é você saber da tua responsabilidade, de saber o que você representa, dos teus atos, da tua referência, que você tem que saber que você é uma referência para muita gente, mas eu não faço nada para ser uma coisa irreal, entendeu? Meus atos do dia a dia é o que eu sou. Então, eu acho que isso é que acaba sendo uma referência positiva. A pressão, eu hoje sei o que eu represento, o que eu atingi, de maneira como eu atingi, nada caiu do céu, Deus me deu um talento e eu justifiquei trabalhando muito para isso. Não foi pouco, foi despejado muito suor durante muitos anos para poder retribuir esse dom que eu recebi. Então, por isso é que aquele fato que eu te disse antes, de eu me cobrar mais do que todo mundo, esse peso eu mesmo carrego comigo. E você sabe, quando você não teve a oportunidade de ver o Esquenta, eu contei essa história para o Marcelo Marrom. O meu pai, o seu Moraes, ele é tão fanático por você, mas tão fanático assim por você, que nenhuma pessoa nunca eu vi alguém entrar na minha casa e sair sem ele falar alguma coisa sua, a seu respeito. Eu acho que eu fui ser jornalista de esporte, eu não podia jogar futebol porque eu não tenho talento nenhum, então eu fui fazer esporte para chegar um pouquinho próximo a você, pelo que você é para o meu pai. E meu marido, quando ele foi me pedir em casamento, ele foi me pedir em casamento, falou com meu pai falou, você tem certeza? Tem. Então senta aqui, vamos ver o documentário do Zico. E eu falava para ele, não dorme em nenhum momento, assiste, porque ele colocava várias vezes. E no dia do meu casamento, que estava o Orlando Duarte, que é o biógrafo oficial do Pelé, eu não encontrava meu pai nem para tirar foto, porque ele estava lá defendendo a tese que você é o melhor jogador do mundo, e eu também acho, cada pessoa tem a sua opinião, né? E assim, isso tudo, e a minha primeira lembrança que eu tenho na vida é assistindo com meu pai o Mundial de 81 com o Liverpool. E assim, todas as pessoas que passaram por aqui hoje, foi tão gostoso o bate-papo, porque ver você, Zico, é o que eu te falei, representa lembrança também. Você não é só um ídolo, você traz lembranças para a nossa vida. Tipo, eu sempre vou lembrar isso que aconteceu no meu casamento, todas as coisas que aconteceram na infância. E eu queria te perguntar, lógico que esse jogo do Mundial foi importante, mas tirando esse momento do futebol, qual outro momento que você considera especial na sua vida dentro do futebol? Ou por uma grande vitória, ou por um grande aprendizado? Eu queria saber isso de você. Bom, quer dizer então que eu perturbei a sua vida desde o início, né? Desde o início, Zico. Até eu vou pedir para você mandar um abraço para o seu Moraes. Ele, assim, nessa minha ida, vários jogadores vão em casa, porque a minha família é muito futebolística. Então, assim, Edmundo, Luizão, Evair. E eu nunca tentei aproximar você do meu pai, porque eu tenho medo dele infartar, juro. E ele já teve 3 infartos. Eu falei, eu não apresento, Zico, eu não apresento. Nem brinca, nem brinca. Um abraço grande aí pro seu Moraes. Muito obrigado aí pelo carinho, esse carinho todo. É muito bacana aí. São situações gostosas da gente poder fazer bem às pessoas. Isso é muito legal. A questão da sua pergunta, eu acho que teve um momento especial na vida da gente, que foi o Campeonato Carioca de 78, que a gente ganhamos em 74, a nossa turma, que veio da base do Flamengo, nós ganhamos no primeiro ano que disputamos logo. Aí veio 75, 76, 77, a gente nem disputou final.
E aí aquela geração começou a ser um pouco contestada. Ah, tal, não sei o que lá, tal. Não... E eu não tenho dúvida que se a gente perdesse aquele campeonato de 78, de novo, a gente seria, alguns ali seriam liberados. E estava faltando 4 minutos para acabar o jogo, estava 0-0 com o Vasco. E se a gente fizesse um gol, a gente seria campeão. Se fosse 0-0, o Vasco seria campeão e ia ter uma final, 2 jogos. E teve um córner, eu fui bater. E bati o córner e o Rondinelli fez o gol de cabeça. E é um gol que, não sendo meu, que até hoje, quando eu vejo, eu me arrepio. Porque eu acho que aquele gol foi... A importância, né? A importância, o começo da afirmação daquela geração. Que a partir de 78 até 83, ganhou mais títulos que o Flamengo havia tido ganho em toda a sua história. E que marcou para sempre a história do clube. E hoje, se o Flamengo é o que é, sem dúvida que deve muito àquela geração, aquele período ali. É verdade. Você sabe também que um jogo que todo mundo fala e que eu lembro, e depois eu vou te mandar, porque eu não lembro a letra, que meu pai fez uma música até depois desse jogo, que foi, né, o Flamengo e Atlético Mineiro. Aquele jogo foi lendário, né? Aquele jogo foi para arrebentar o coração de qualquer torcedor rubro-negro, né? Foi o primeiro campeonato brasileiro que a gente ganhou em 80, que foi emocionante também, né? Então, quer dizer, ali começou tudo dessas grandes conquistas do Campeonato Brasileiro. E eram 2 grandes times, 2 timaços, né? Flamengo e Atlético, que acabaram se tornando a base da seleção brasileira de 82, né? Foi Flamengo e Atlético, praticamente. E quem te mandou um abraço, que não pôde estar no Esquenta, mas falou, manda um abraço, foi o Ademir da Guia. Ademir da Guia. E o Júnior, né? O Júnior falou, manda um beijo pro Galinho, né? O seu grande companheiro aí de Flamengo, né? É verdade, desde 1973, 62. E o Ademir da Guia, ele me complicou, né? Porque o Ademir da Guia, meu filho veio jogar o Jogo das Estrelas para satisfação nossa. E ele está com 72 anos. E eu, ano passado, queria terminar para não poder jogar. Meu joelho já está complicado. Como o Ademir da Guia veio com 72 anos, agora eles querem que eu fique até... Se o Ademir veio, eu também posso. E já é uma responsabilidade muito grande. Ele é, né? Mas ele tá inteiro, viu? O Ademir, ele é o melhor amigo do meu pai. Meu pai até participou do filme do Ademir. Por isso que eu te falo que a minha casa é uma casa muito... Meu pai acho que é Palmeiras, né? Não? Então, a gente tem isso, porque a minha mãe é família muito palmeirense e meu pai é alagoano, mas ele veio para o Rio com 11 anos. E a primeira coisa que ele viu quando ele chegou no Rio foi a camisa do Flamengo e se apaixonou. Então é Flamengo. E assim, o meu pai ainda consegue disfarçar um pouco. Ele é muito Flamengo e minha mãe é muito Palmeiras. Quando tá ali Palmeiras e Flamengo, tem um atrito. Eu tô no meio, porque eu sou muito flamenguista e muito palmeirense também, porque eu não queria arrumar encrenca com ninguém lá em casa, né? Eu já sabia, porque a minha mãe, quando eu comecei a ser comentarista, eu lembro que o Palmeiras jogou, acho que era no Palmeiras e Santos, e eu fui comentar na rádio, e eu falei mal, não que eu falei mal, o Edmundo é super meu amigo, eu falei, olha, hoje o Edmundo não tá muito bem. Quando eu cheguei em casa, minha mãe ficou 3 semanas sem falar comigo. Ela falou, eu não criei filha para falar mal do Palmeiras, principalmente do Edmundo. Assim, então, em casa, o futebol ele tem uma conotação um pouco maior. Assim, porque e agora deve estar numa fase mais quente, porque Flamengo e Palmeiras estão ali. Mas teve uns atritos aí no final do ano. E ela me ligava, eu falava, mãe, eu não quero saber disso. Vocês estão casados há quase 60 anos. Eu falo, mãe, eu não quero saber desses atritos de vocês, só de Palmeiras e Flamengo. Ô Zico, se você fosse montar uma seleção hoje de técnico, eu quero que você, o 10 é seu, a camisa é sua, porque o Luizão acabou de montar uma que não se incluiu. Mas eu queria que você se incluísse e montasse um time dos sonhos para você jogar ao lado. Eu vou cometer injustiça com muita gente, porque eu vi praticamente 4 gerações. Então, é muito difícil, muito difícil. Eu quando falo assim de time dos sonhos,
do Flamengo, por exemplo. Eu coloco um time de 81 e como eu tinha o ídolo, meu ídolo era o Dida, eu ficava de treinador, de auxiliar do treinador e botava o Dida no lugar desse meu time, entendeu? Então, é muito complicado, muito difícil, sabe? Eu vi poder da seleção de Garrincha, Pelé, aquela turma dos anos 60 e até praticamente hoje. Então, foi muito jogador bom. O futebol brasileiro é recheado, muito. Única lamentação que eu tenho foi não ter jogado com um dos jogadores, nem batido uma foto, nem pedido um autógrafo com um dos jogadores que para mim, foi um dos maiores da história, que é o Cruyff, é o holandês. Então, essa é uma grande tristeza, porque eu vi, uma vez eu estava comentando jogos pelo Esporte Interativo na Champions League, entrei no avião e ele estava sentado assim, na frente. E eu cumprimentei, mas fiquei com vergonha de pegar o telefone e bater uma foto com ele. Imagina, eu acho que ele teve a mesma sensação, viu? E aí eu depois acabei... fui numa premiação que ele ganhou, e aí eu também fui premiado, mas ele não pôde comparecer. Foi a filha dele, ou filho, se não me engano, acho que é filha, receber. E aí depois ele veio a falecer, então... Infelizmente, eu não consegui. Uma frustração. Olha, essa geração nova, que não te viu jogar, também tem muitos garotos que são seu fã. E eu queria que você mandasse um abraço para um aqui que me pediu, que está fazendo aniversário hoje. No dia, ele é flamenguista doente, é o Gabriel Lima. Ele é muito seu fã, ele está ouvindo. Então, assim, através do Gabriel, eu queria que você mandasse um abraço para ele e que ele representasse toda essa geração que ainda vai ouvir muitas histórias a seu respeito. Se você puder fazer esse favor, estou me pedindo aqui. Tá bom, Gabriel Lima, um grande abraço aí para todos vocês. Para você, parabéns, felicidades, muita saúde. Aproveito, porque eu tenho visto aí muita gente entrar, muita gente mandar mensagem. Um grande abraço aí para todos vocês, obrigado pelo carinho. Gente do mundo inteiro, né? Porque... gente, não, tá chegando aqui da Turquia, mundo, né? Nossa, vários lugares aqui. A gente vai ter que marcar outra, viu, Zico? Porque a gente já tá quase chegando ao fim. E eu tô tão triste, porque eu acho que esperei tanto. Eu queria mais umas 3 horas assim de papo com você, mas a gente ainda tem 5 minutos. E aí o pessoal dos Lunáticos de Goiatuba, João Carlos Moraes, pediu para você mandar um abraço para essa torcida que ama muito você. Qual é o nome? Aqui, olha. Oi? João Carlos Moraes. João Carlos Moraes, mas o nome do torcida? É Flanáticos de Guaiatuba. Um grande abraço aí para a galera de Goiatuba, para os Flanáticos, e em nome do João Carlos, para todos aí. E em nome também do Nando Passos, o pessoal de Alagoas aqui está pedindo também um abraço. Eu vi, ele botou aí, pessoal de Manaus também, da Paraíba. Gente, tá uma loucura aqui, ó. Ipiona, Turquia, Marechal França. Hermes do Rio de Janeiro, Fenerbahçe. Você é internacional, né, Zico? Vitória da Conquista da Bahia. É muito legal, né? Muito legal. Olha só aí, o Brasil inteiro está aí, viu? E é legal a gente levar um pouco de diversão, boas histórias nesse momento que está todo mundo precisando de boas notícias, de boas histórias inspiradoras como a sua. A gente vai ter que recomeçar praticamente, muitas pessoas vão recomeçar do zero, e a sua história de luta, de conquista, inspira a gente nesse momento que a gente está passando tão difícil, né, Zico? Eu queria que você deixasse também um recado para todos nós brasileiros e pessoas do mundo inteiro que estão te ouvindo. É uma situação difícil, sem precedente na história recente da humanidade, mas a sua palavra eu tenho certeza que vai trazer muito conforto para todos nós. É verdade, eu acho que de vez em quando na vida a gente é testado, né, por alguma coisa. Então a gente tem que tirar sempre situações como essa, tirar o lado positivo. Será que a gente tem que mudar a nossa postura, a nossa maneira de ser no dia a dia? Prestar atenção em outras coisas, prestar atenção no semelhante, né? Tomar mais cuidado com a nossa saúde, tomar mais cuidado com algumas situações tão simples de serem
feitas. Você vê que uma pandemia ela foi dada como situações tão simples que a gente tem que levar para o dia a dia, que eu aprendi isso no Japão. Você vê, o que é importante fazer na pandemia? Lavar as mãos com sabão. Exatamente. Usar álcool gel. Botar a máscara. Limpar o sapato para entrar dentro de casa. Cara, isso são coisas que não precisa ter pandemia. Aqui, para serem feitas, precisa virar lei, senão a pessoa não tem consciência que ela pode... Exatamente. É não utilizar situações, né, contra o meio ambiente. Você vê aí, a gente tem visto através de Instagram vídeos das praias limpíssimas, né? Exatamente. Sem aquela sujeirada toda. As ruas limpas, porque sem lixo, sem nada, o pessoal jogar lixo no meio da rua em qualquer lugar, entendeu? Então, são atos do dia a dia tão simples de serem repetidos daqui para frente que, cara, podem muito bem evitar e você estar mais preparado para situações e não ficar dependendo da vacina, né? Exatamente. Zico, a Alemanha também está em festa. A Fernanda Calil e o Marcelo estão te mandando um beijo, pedindo para você mandar um beijo para eles lá na Alemanha. Tá todo mundo... A Alemanha deve estar mais tranquila agora, né? Então, exatamente, né? A Fernanda Calil falou que te ama. Falou que te ama, viu, a Fernanda Calil? Com todo respeito à Sandra. Muito ela falou obrigado. Que ama você. Mas ela sabe, a Sandra entende bem isso, ela sabe a diferença. A diferença de estar com um homem de verdade ao lado, né? E eu queria que você mandasse um beijo para os meus filhos também, que estão aqui, a Clara e o Guilherme, que estão também assistindo Olá, a gente. Clara, Guilherme, tudo de bom aí, parabéns pela mãe de vocês. Pede, por favor, para eles fazerem a aula online. É verdade. Eu vejo aqui que meus netos estão aqui e são muito exigidos. Às vezes tem que continuar como se estivesse na escola, acordando 7 horas da manhã para fazer aula online durante 4, 5 horas. Então, é importante o estudo. E eu te dizer, qualquer atividade, o estudo é importante. O futebol, eu não fui atrapalhado em nada. Fui até a faculdade e o Flamengo sempre me liberou para ir para a escola, à noite, dia de concentração. Então, o estudo não me atrapalhou em nada a minha vida de atleta. Tá vendo, né, Guizinho? Ó, o tio Zico que tá falando para você, viu? Meu amigo, eu queria te falar que a Festa Idiomas, como eu já tinha te falado, eu vou entrar em contato com você. Estão doando cursos de inglês para as crianças do que você atende lá nas campanhas que você faz, e nós vamos entrar em contato para ver o número, para ver como que a gente pode fazer isso. Eles mandaram um grande abraço e falam que estão doando com o maior prazer. Você sabe que não é só a criança, não, os professores também Exatamente. estão interessados para poder, né, se desenvolver. Olha que legal. Passar coisas importantes, porque a gente recebe de fora. Então, é importante. Olha aí. Legal. Agradeço. Olha aí, Rodrigo. Rodrigo da Fest vai entrar em contato com você, se você me autorizar, para ver exatamente, você me passa um contato para ele entrar em contato, para ver exatamente quantos cursos e como que ele vai disponibilizar essa plataforma, que tem sido fantástica. Eu tenho feito e tenho amado também o curso. Tá bom, pode passar meu contato, pede para ele mandar uma mensagem lá pelo Zap que a gente começa a conversar, sem problema. Nós temos pouquíssimos minutos e eu não quero me despedir de você correndo quando aparece ali 30 segundos. Então eu queria poder te abraçar, mas mesmo se eu estivesse perto, eu não poderia por conta da pandemia. A gente tem que ser responsável, tem que pedir para as pessoas que não precisam sair de casa, ficarem em casa, porque é o melhor que a gente tem a fazer nesse momento que a gente luta com o inimigo oculto, né? Com o inimigo invisível. Zico, tem palavras para te agradecer. Você é uma pessoa incrível, uma pessoa ímpar, é uma pessoa que todas as pessoas deveriam conhecer para seguir de exemplo. Eu estou muito feliz de ter falado com você, estou muito feliz de você ter aceito participar com a gente ter colaborado de alguma forma para as suas campanhas. E eu termino te perguntando, o que o Zico de ontem falaria para o Zico de hoje? Se mantém assim, não muda, não muda. Não se deixe levar por sempre do que... não. Então, bem... do que hoje o ponto que eu cheguei, ele hoje é uma grande referência para gerações. Então,
siga em frente da mesma forma, da mesma maneira. Que isso que faz a grande diferença. Um grande abraço aí para você, muito obrigado. Um beijo grande, Zico. Manda um beijo para a Sandra, que ela escuta essas mulheres todas falarem eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu queria agradecer todas as pessoas que fizeram possível também esse encontro, a Festa Idiomas, o Juarez Veloso, esse estúdio aqui, o GS Life. E espero poder contar com você em outras oportunidades. Em breve a gente entra em contato aí para falar mais um pouquinho. É verdade. Parabéns aí pelo belo projeto que vocês fazem. Estamos sempre junto aí. Conta comigo. Um beijo grande, Zico. Beijo, e para vocês que ficaram... Beijo. E para vocês que ficaram com a gente até agora, muito obrigada. Estavam com a gente desde esquenta. Tá aí o galinho que eu prometi para vocês. Tá aí o Zico. Muito obrigada por tudo. Eu fiquei muito feliz com esse encontro. Acho que deu para vocês conhecerem um pouquinho que vocês não conheciam também do Zico. Essa pessoa politizada, essa pessoa super correta, essa pessoa que usa, ele sabe exatamente a responsabilidade que ele tem perante as pessoas e usa isso de uma maneira muito bonita para espalhar aí um exemplo que deve ser seguido. Esse é o tipo de ídolo que a gente quer levar para vocês nos nossos encontros. Muito obrigada por vocês terem participado e ficarem com a gente todo esse tempo. Um beijo para todo o Brasil e para todas as pessoas de todas as partes do mundo que estiveram com a gente.